Fala galera, fazendo uma live aqui sem aviso prévio. Quem tiver na área e quiser perguntar vai ser privilegiado. Deu vontade, deu tempo, vamos fazer live. Vamos fazer live porque deu vontade. Estou aqui fazendo minha última refeiçãozinha e vou deixar aberto aqui para perguntas. Quem estiver entrando aqui, vou deixar aberto para perguntas serem feitas aqui, nesse símbolozinho aqui das perguntas. Bate-papo livre, tá? Bate-papo livre. E na verdade, se perguntar para mim o que eu gosto de falar, é sobre TRT, sobre testosterona. Mas bate-papo livre aí, pra gente falar sobre qualquer assunto. Vocês mandem as perguntas. Não comentei sobre a live. Foi decidido agora, de última hora. Quem tiver na área aí, manda pergunta que eu vou responder. Beleza? Enquanto isso, vou esquentando aqui meu frango. Zero vontade de comer, mas tem que comer. Então vamos comer. 130 graminhas. Bota as perguntas na interrogaçãozinha fixa, tá, pessoal? Senão elas correm e eu não vou ter como ver, tá? Mas alguém perguntou aqui: doutor, com que idade o senhor indica iniciar TRT? Meu amigo, TRT é algo tão seguro que não tem uma idade mínima, tá? Se você tem deficiência, se você tem sintomas de deficiência, independente do valor laboratorial, tá? Exame laboratorial, tá? Vou fazer um vídeo sobre isso para explicar. Exame laboratorial é uma fotografia do seu filme metabólico, tá? E às vezes aquela fotografia do seu filme metabólico não reflete a realidade. Foi uma fotografia tirada que num momento você estava com níveis satisfatórios, ótimos, mas que não representa a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu filme metabólico. E com isso, o cara lá cheio de sintomas: ah, mas a testosterona veio normal, deu 300, deu 400, deu 500, mas o cara tem sintomas. E aí? Eu vou dizer que aquele cara tá ficando maluco? Então não é assim, tá? O exame laboratorial não é tão decisivo para tratar a testosterona, e a TRT é algo tão seguro que ela não tem uma idade mínima, tá certo? Respondido aí. Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Deixa eu esquentar aqui o rango, senão... Pergunta aqui do amigo Romulo. Normalmente sim, né? Normalmente altera TGO e TGP mais do que oxandrolona, por exemplo, miligrama por miligrama, tá? Mas ambas são tóxicas. Essas drogas orais, elas não devem ser usadas continuamente, porque elas vão alterar o seu hepatograma, tá? Porém, você tem que ter um baseline do seu TGO e TGP para você saber se aquela alteração ela é algo unicamente da droga que você está usando, e se tem também aumento por conta do treino muscular, que é muito comum. E isso às vezes fica sobreposto e a pessoa culpa o esteroide, né? Respondido aí. Pergunta aqui do nosso amigo Powerlifter: doutor, até quantos nanogramas de testosterona é considerado TRT, sendo que fora do Brasil tem mais, com referência até 1.300 nanogramas? Cara, isso é uma questão muito
muito é uma questão de termos, né? TRT, ela visa saúde, tá? Se ela visa saúde, você não tem que ficar limitado a números, tá? Você tem que avaliar aquele organismo como um todo. Ou seja, se você está a 1.300 nanogramas e está tudo indo bem, sua pressão sanguínea está boa, seus sintomas estão ótimos, e seu lipidograma está bom, sua proteína C reativa está boa, está tudo bom, não tem por que você achar que 1.300 nanogramas não pode ser chamado de TRT, entendeu? Isso é uma estupidez. É lógico que tem muitos atletas de MMA, né, os que foram pegos inicialmente no doping, eles falaram o quê? E a gente sabe disso, né? Não vamos ser hipócritas. Eu estou em TRT, eu estou tratando uma doença, em tese, hipogonadismo. Né? O cara fala que está em TRT porque ele não vai dizer que está usando algo para ter uma vantagem metabólica, né? Então, se você não é atleta, se você não tem que prestar contas de nada para ninguém sobre a sua vida, você não tem que se preocupar com esses nanogramas, entendeu? Então, esqueça isso. Lógico, né? 2.500, 2.000 nanogramas de testosterona total não é TRT, porque frequentemente ele vai dar alterações negativas no seu organismo. Né? TRT é sempre sinônimo de saúde. Entendeu? Rodrigo, li que testosterona, se utilizada com anti-aromatase, causa perda cognitiva degenerativa. Sem dúvida, o uso de inibidores de aromatase é prejudicial para a saúde do homem e até da mulher, tá? A mulher com câncer usa isso aí, fica cheia de efeitos colaterais. Não usem inibidores de aromatase. Se vocês querem usar altas dosagens de testosterona para ter benefício anabólico, se for usar o bloqueador de receptor estrogênico, tamoxifeno, não usem inibidores de aromatase, que são drogas altamente tóxicas. Tem pessoas aí, atletas aí rompendo tendão, tendo rupturas. Tem história de gente tendo fratura óssea, infarto, AVC, doenças circulatórias. Estrogênio, ele é protetor, ele é vasoprotetor. Sem dúvida, tem prejuízos sim para a sua saúde, tá? Não usem durante. Pergunta ingênua, né, do nosso amigo. Doutor, posso usar propionato sozinho? Em tese é uma testosterona, não tem problema, você pode usar. Agora, propionato só tem de mercado negro. E aí, é confiável? Você garante que realmente o que tem ali é propionato? Você vai dosar apropriadamente isso? Isso é outra... Às vezes as pessoas, vou usar propionato porque é uma droga que entra rápido no sistema, sai rápido do sistema, então não retém, porque o enantato retém, cipionato retém. Isso é bullshit, isso aí é besteira, não existe isso. Você pode ficar totalmente seco com enantato, com cipionato, isso aí não... totalmente besteira. Você tem que ver a dosagem que você está fazendo e no que está sendo convertido, tá certo? Não é o tipo de éster que vai definir a situação final que você vai ficar em termos de definição, tá? Daniel, no exame laboratorial minha teste ficou em 460 dentro do valor de referência. Durante a TRT, qual a faixa que se deseja alcançar? Depende, cada caso é um caso. Tem que ser avaliado outros hormônios também, não só a testosterona. Progesterona, SHBG, FSH, LH, DHT. Em alguns casos, sulfato de DHA também. E a sintomatologia do paciente. A gente não trata número. Mas é lógico, se um camarada entra em TRT e ele vai ter o eixo dele suprimido, normalmente, eu como médico, eu quero colocar esse camarada no terço superior.
800, 900, 1000, mas não existe uma faixa, você tem que ficar nesse valor, entendeu? Por quê? Existem rápidos metabolizadores e existem lentos metabolizadores. Respondido? Deixa eu engolir aqui. Não, nunca ouvi falar disso. Já ouvi falar de baixas doses de naltrexona para melhorar a imunidade, o sistema imunológico. Mas aumentar a testosterona, nunca ouvi falar. E aquilo, pessoal, o pessoal usa tríbulos, o pessoal usa SARMs, o pessoal usa 1000 coisas, mas não usa a própria testosterona. Se o seu objetivo é aumentar a testosterona, a molécula está aí, está no mercado, está na prateleira da farmácia para você comprar. Por que você vai usar uma outra substância que, em tese, vai dar um chute no seu testículo que vai injetar testosterona para você? Não é assim que funciona. Não tem nenhum estimulador eficiente de testosterona endógena. É o HCG e ele dessensibiliza o uso. Se ele dessensibiliza o uso, você perde a eficácia dele com o tempo. E aí você vai usar e não responde. Então não tem nada eficaz. Se tivesse, a gente estaria usando, né? Então, na minha opinião, não caia nisso. Eu nunca ouvi falar disso. Endócrinos e outros doutores não prescrevem TRT para paciente de 42 anos com 350 de texto total. O que fazer? Me procurar, porra. Simples. Meu amigo, existem médicos e médicos, né? Porra, eu levo meu carro no mecânico. Falo pra ele que meu carro não tá dando a partida. O cara chega pra mim e fala que é assim mesmo, ou ele faz um negócio lá e eu ligo o carro uma vez, outra vez não liga, ligo o carro uma vez, outra vez não liga. O que eu tenho que fazer? Procurar outro profissional, né? O problema é que muitos médicos, a gente pensa assim, quem não é médico pensa que médico recebe proposta na casa dele, que recebe alerta. Somos profissionais liberais como qualquer outro. Eu sento para abrir meu computador e leio os artigos que eu tenho interesse. Eu leio os artigos que eu acredito e eu tenho meu senso crítico. E o camarada do lado, o vizinho, os endócrinos, outros, tem o deles, tá certo? Agora mesmo eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um cara, formador de opinião. Vocês já estão carecas de saber de tanto que eu falo dele aqui, que é o Morgenthaler, falando de benefícios dos artigos. Então, é aquilo, né? Ninguém é dono da verdade e cada um tem que praticar e exercer aquilo que acredita, né? Então, tem profissionais que trabalham de uma forma e tem profissionais que trabalham de outra. Eu acho que isso é válido. Por quê? Porque as pessoas vão procurar esses profissionais de acordo com as suas crenças. Imagina se todo mundo fosse sempre igual, se tudo fosse sempre igual. Né? A gente precisa de individualidade biológica. Então, não tem endócrino que trata assim, que vai tratar baixa testosterona com volte daqui a 2 meses. O camarada já está com relacionamento arruinado 1, 2, 3 vezes. Você manda ele voltar daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses ele já perdeu mais 2, 3 relacionamentos. Enquanto que você, ok, eu sei o que você precisa, eu sei usar isso aqui, a gente vai usar e você vai melhorar. Não, deixa lá, não mexe com isso aqui não. É você explicar os prós e contras, explicar a necessidade de acompanhamento, explicar pro cara, pegar a agulha e mostrar aqui, ó, é assim que aplica. Qual o mistério disso, cacete? Se você é profissional da saúde, né? Doutor, qual é melhor e qual a diferença entre TRT dose semanal para trimestral? Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, porque tem diversos vídeos meus falando sobre isso no YouTube. Diferenças, tipos de testosterona, enfim.
Na minha opinião, até o dia de hoje, já inventaram até testosterona inalatória, que diz que não inibe a espermatogênese. Pra vocês terem uma ideia, né? Na minha opinião, até o dia de hoje, e na minha prática clínica, na minha experiência de consultório, não tem nada tão eficaz, seguro e barato de se fazer do que administrar Deposteron subcutâneo, tá certo? Semanal. Normalmente a aplicação semanal, isso pode variar, pode ser necessário uma aplicação bissemanal ou até em alguns casos trissemanal, mas de um modo geral, falando de TRT, aplicação semanal de testosterona subcutânea. Respondido? Cessaram as perguntas? Manda bala aí que eu respondo. Hoje eu tô aditivado. Comendo esse frango aqui sem graça. Empurrando com a água. Nem trouxe tripé de nada. Ó, tem um camarada que perguntou aqui. Ademir. Doutor, sobre a aplicação subcutânea, o senhor fala apenas em TRT, low doses. Mas pode ser feita uma dosagem de mais blast, 400, 600, semanal via subcutânea? Poder pode, tá? Aqui não tem hipocrisia, então eu não vou ficar... não pode, porque isso... Poder você pode fazer o que você quiser, né? Se você fizer ela subcutânea... O que acontece é o seguinte. Se você fizer ela subcutânea, você vai ter picos... ou seja, níveis elevados de testosterona, geralmente a partir da 4ª semana. Porque a forma de liberação é mais lenta para a corrente sanguínea. Mas se você faz dosagens elevadas, elas vão ficar elevadas. Você está dando para o organismo. Ele entrou no seu organismo, não tem como sair. É simples assim. É diferente da testosterona transdérmica, que você passa e 5% dela é absorvido. Pode passar, você passou na sua pele, esfregou não sei aonde, perdeu. Não, você colocou uma injeção dentro da sua pele, abaixo da sua pele, dentro do seu tecido adiposo. Tá lá, meu amigo, tá lá, não vai sair. Só que ela vai ter menos rapidez de elevação disso daí. Mas você vai ficar com as mesmas 400, 600 miligramas que você colocou. E você vai ter os mesmos efeitos anabólicos que você teria da injeção intramuscular, tá? O que acontece é que a intramuscular, uma dosagem dessa, antes de você ter um vale expressivo, você já está fazendo uma nova injeção. Então, a diferença é essa, tá? E assim, tem um estudo mostrando o uso de 600 miligramas de testosterona, agora eu não me lembro se é cipionato ou enantato, por 16 semanas. E os pacientes não tiveram problema nenhum, tá? É lógico, isso é uma dosagem suprafisiológica? Sim, mas teve um estudo que fez isso. A gente sabe que é antiético, mas na época foi feito, foi aprovado, 16 semanas de uso de testosterona, 600 miligramas semanais. Respondido? Vamos mais. Doutor, tenho 59 anos, tomar Deca aumenta o volume da próstata? Não. Em primeiro lugar, uso de Deca, tá? Deca sozinha. O que normalmente está associado com o aumento do tamanho da próstata? A próstata ela tem receptores celulares para o androgênio mais potente, que é o DHT, dihidrotestosterona. Quais são as medicações que a gente usa hoje para tratar hiperplasia prostática benigna, aumento benigno da próstata? Uma delas é o inibidor da 5-alfa-redutase, e a gente tem aí finasterida e dutasterida, são inibidores.
Essas medicações são altamente eficientes a ponto do cara não precisar de cirurgia? Não. Elas funcionam em alguns poucos casos. A maioria que tem uma hiperplasia prostática benigna sintomática, ele vai ter que cair na faca, não tem jeito. E é uma condição benigna. A próstata só cresceu e comprimiu a luz da uretra, o buraquinho onde a nossa uretra é um tubinho que conecta, que comunica a bexiga, que é o reservatório de xixi, até o pênis, até a saída pelo orifício peniano. E essa próstata, ela no meio do caminho entre a bexiga e o pênis, e o orifício de saída do pênis, a gente tem uma próstata e a uretra prostática, ela passa por dentro da próstata. E quando a gente tem uma hiperplasia prostática benigna, a gente tem isso acontecendo. A próstata fica comprimida, nem toda hiperplasia prostática vai causar isso, tá? A hiperplasia prostática sintomática, ela vai causar isso. E aí é aquele cara que começa a ter alteração do jato urinário, porque aquele tubinho está sendo comprimido e o xixi, ele quer fazer xixi e sente dificuldade, não consegue urinar. Então, isso é hiperplasia prostática benigna, sintomática. Em média, 3/4 dos homens com mais de 50 anos de idade, eles vão ter hiperplasia prostática benigna. Mas ter hiperplasia prostática benigna é uma coisa. Ter sintomas de trato urinário inferior é outra. Então, alguns homens vão ter esse sintoma. Isso é uma condição benigna, que ele precisa operar, quando ele é refratário ao tratamento medicamentoso. Mas aí, voltando, estou me desorganizando. O tratamento medicamentoso envolve drogas inibidoras da 5-alfa-redutase e envolve também drogas que relaxam a musculatura lisa que envolve essa próstata. São elas doxazosina, são elas o próprio tadalafil, tá? Acredita em você, tadalafil diminui a inflamação na próstata e pode tratar a hiperplasia prostática benigna também. Enfim, você tem um componente de massa celular que cresce, que tem hiperplasia, e você tem um componente elástico da musculatura lisa da próstata. Então tem essas duas classes de medicações. O paciente está tratando com isso e não melhora, geralmente ele vai ter que ir para a faca, não tem jeito. É dele, é da genética dele. Não tem como você botar a culpa numa pessoa, num hormônio. Se você bota a culpa no hormônio simplesmente, por exemplo, num DHT, então a gente pode dizer que os inibidores da 5-alfa-redutase curaram o tratamento e fazem a pessoa não ter mais uma cirurgia de próstata porque ele curou. E não é assim. Tem pessoas que têm a hiperplasia prostática sintomática e vai ter que operar do mesmo jeito. Então não tem relação de causa, tá? E consequência entre TRT, entre testosterona e hiperplasia prostática, tá? Resumindo, não tem. Mas existiu um estudo há um tempo atrás que, com essa fobia de fazer TRT e a possibilidade de aumentar o DHT, pegou uma droga que não iria aumentar DHT. Que droga é essa? Nandrolona. A nandrolona, ela sofre ação da 5-alfa-redutase e é convertida em dihidronandrolona, que não tem afinidade pela próstata, ou tem menos afinidade, melhor dizendo. E aí o que acontece com seus níveis séricos quando você está usando uma nandrolona de verdade? Eles baixam, os seus níveis de DHT baixam absurdamente, como se você estivesse tomando um inibidor, como se você estivesse tomando finasterida. Então você pega lá um DHT que estava lá em cima e joga ele lá embaixo. Se tem alguém que por acaso faz exame laboratorial e faz uso de nandrolona sozinha, e você teve o cuidado de dosar o seu DHT antes e durante o uso ou após o uso, obrigatoriamente o seu nível de DHT tem que diminuir. Se ele se manteve ou se ele aumentou, lamento, o seu vendedor de esteroides está te trapaceando e está te dando testosterona, tá certo? Então, respondendo a pergunta,
Se você tem 59 anos de idade, meu amigo, se você tem até história familiar de câncer de próstata, isto não é uma contraindicação para você fazer TRT, tá certo? Agora, muitos médicos serão reticentes a tratar você. E eu falo aqui para vocês, eu tenho mais de 200 pacientes fazendo TRT, e eu falo para vocês aqui com tranquilidade. Tem paciente meu tratado com câncer de próstata, e a gente sabe que o paciente tratado com câncer de próstata, a próstata ela recebe mergulhada nela os nervos erigentes, que são os nervos responsáveis pelo impulso elétrico que vão desencadear a ereção. Então, muitos pacientes que sofrem uma cirurgia, uma prostatectomia parcial ou até uma prostatectomia radical por conta de um câncer, eles têm a ereção prejudicada. E aí você imagina, o camarada operou o câncer, beleza, ok, estou vivo, sou um sobrevivente, mas eu quero viver. Eu tenho uma esposa, eu tenho vontade, e minha ereção está uma merda. Minha massa muscular está indo para o ralo, eu estou com 150, estou com 300 de testosterona, de nanogramas de testosterona, eu queria repor minha testosterona. E aí o médico, não, seu câncer pode voltar. Mentira, tá? Isso é mentira, seu câncer não vai voltar com você usando testosterona. Tá? Se o seu câncer voltar é porque ele tinha uma metástase prévia, e isso não foi flagrado, ou porque a cirurgia não foi tão bem sucedida e tinha algum foco de lesão ali, que se espalhou posteriormente, ou sua doença era agressiva, enfim. A testosterona não causa câncer, tá certo? Muito pelo contrário. A maioria dos pacientes que tem câncer de próstata tem testosterona baixa. Vamos mais. Sobre GH. Pessoal, GH, a gente pensa, né? GH é uma droga cara, né? Então a gente não tem muito acesso. E as pessoas pensam que GH é o último, como é que eu posso dizer? O néctar dos deuses, né? GH tem seus benefícios, melhora a pele, melhora cabelo, melhora sono, diminui o envelhecimento da sua pele, melhora a sua cicatrização, diminui a sua gordura abdominal, a sua gordura subcutânea, dá uma qualidade muscular, mas é uma das drogas onde o custo-benefício é o menor possível. É lógico que você fazer uma TRT num homem com mais de 50 anos, ou mais de 45 anos, junto com GH, vai ser maravilhoso. Esse cara de 45, 50 anos, ele não tem mais níveis de GH do que um paciente jovem. Então ele melhora bastante, né? Tem benefício também. Outra coisa, não tem nenhum estudo conclusivo que mostre a relação entre causa e consequência de GH e câncer, tá? GH não causa câncer. É lógico que a gente não vai botar dosagens bizarras que fisiculturistas profissionais fazem, de 8I para cima, né? Até porque o cara tem que ser rico para bancar isso, né? Resumindo, a pergunta do cara também nem era sobre isso. Eu vi GH ali e comecei a falar. Melhor horário para aplicar GH? Depende. Na minha opinião, não tem uma grande diferença. Se você é um cara que quer o máximo de queima de gordura e você faz exercício aeróbico, por exemplo, todo dia, aplique pela manhã em jejum antes de fazer seu exercício aeróbico, ok? Se você é um cara que tem um sono ruim, aplique antes de dormir, você vai melhorar a qualidade do seu sono. Se você é um cara que não tem organização nenhuma ou nem tem nenhuma queixa desse aspecto, você pode aplicar em qualquer momento. O que eu falo é, quando as dosagens de GH são superiores a 4I, você tem que espalhar ela ao longo do dia, né? Eu acho que é mais benéfico, tá? Mas dosagens acima de 4I costumam dar efeitos colaterais, artralgias, edemas articulares, que são transitórios, né? Normalmente eles vão embora com o cessar ou diminuir do uso. Mas o horário, resumo, vai depender do seu objetivo e é lógico, depende dos seus macronutrientes, né? Não pense você que GH vai te emagrecer se você estiver comendo besteira.
Ah, mas os fisiculturistas profissionais conseguem isso. Ok, eles têm uma genética diferenciada, por isso que eles são fisiculturistas profissionais, e eles já construíram massa muscular que você, pessoa normal, não tem. Então não se baseie, não fique olhando para o vizinho achando que você vai ter ele como regra, tá certo? Se for fazer as coisas, faça da melhor forma possível, né? Vamos ver. Ômega 3 de farmácia, pode ser qualquer um. Lábio catarinense é bom? Olha, complicado. Eu não posso botar a mão no fogo por ninguém, até porque seria hipocrisia minha garantir para você que tal ômega 3 é bom. Mentira, não tem como garantir. O que eu uso, e o que eu gosto, e o que eu vejo benefícios no exame laboratorial é o ômega 3 da FDC. Não ganho nada para falar sobre isso, é simplesmente um ômega 3 que eu compro. É um ômega 3 que tem um custo-benefício relativamente bom e é uma marca que tem algum tempo no mercado. Agora, doutor, mas eu prefiro comprar do laboratório, nem sei, importado que vem lá de fora. O importado que vem lá de fora, geralmente, se não foi trazido por um amigo teu que botou dentro da mala, ele vai pegar sol, ele vai pegar frio, ele vai pegar variações de temperatura, no mínimo pegar variações de temperatura que podem danificar aquela substância. Então, os meus, por exemplo, estão na gaveta do meu freezer. Vou mostrar para vocês. Aqui. Tá aqui. E os outros estão lá dentro. Beleza? Por quê? Para você preservar. Para você preservar as propriedades dele. Então, se você perguntar para mim, você prefere um importado vindo de fora, com container ou com avião, sei lá, sabe Deus como que vem, ou um nacional comprado ali na esquina que teve muito menos tempo de ser submetido a essas loucuras aí. Eu prefiro nacional, tá certo? Agora, Lábio catarinense é bom? Nem conheço. Vamos mais. Essa é boa e simples de responder. Qual a melhor testosterona para fazer TRT? Éster de testosterona. Na minha opinião, né, você está perguntando aqui TRT, até uso suprafisiológico, né? São ésteres de testosterona, o éster longo. E a gente tem aí o que? Enantato e cipionato. Para mim, são as melhores formas. No mercado brasileiro, a gente só tem legítimo de farmácia o cipionato. Então, a minha resposta seria cipionato. Mas eu consigo um enantato. Eu tenho pacientes na Europa, né? Eu tenho pacientes que moram na Europa. Que testosterona que eles usam? Testoviron. Lá é enantato que vocês têm, que a gente tem, que é testoviron da Bayer. Então, eles vão ter que usar testoviron. Então, melhor éster para TRT, cipionato e enantato. Respondi isso aqui mais cedo. TRT tem que dar no máximo 900 nanogramas no exame? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor, pelo seguinte motivo. Se fosse assim, algum paciente que inadvertidamente, coitado, tivesse nos seus 19, 21 anos, no auge da sua produção de testosterona, como já aconteceu, já falei isso, quem me segue aqui já deve estar careca de ouvir essa porra. Chegou um paciente de 19 ou 21 anos, não me lembro agora, com seus níveis de testosterona normal acima de 1.200. O laboratório só media até 1.200, se eu não me engano, e deu lá, acima de 1.200. Você está usando alguma coisa? Você usou alguma coisa? Não, eu vim aqui justamente porque eu quero usar. O FSH e LH dele totalmente normais. Eu falei, cara, seu valor de testosterona natural é isso aqui, acima do normal. Pois é, mas eu sou magro, seco, não ganho massa muscular de jeito nenhum. Aí eu falei, estendi a mão para ele e falei, bem-vindo ao clube. Somos dois, porque
Eu também tenho dificuldade de ganhar massa muscular. Só que você treina há quanto tempo? Você faz dieta há quanto tempo? Não, eu não treino, eu treino, paro, bebe álcool. Enfim, era um cara que não vive o estilo de vida e queria ir lá momentaneamente fazer um ciclo. Eu falei, bicho, você procurou o cara errado. Eu não passo ciclos para as pessoas. Ou você entra em TRT, ou você não entra. Agora, você não tem o menor benefício de entrar em TRT, porque você está no auge da sua produção hormonal. Agora, se eu fosse levar em consideração essa pergunta sua aí, ele que estava acima de 1.200, ele tinha que sair de lá com alguma substância para baixar a testosterona dele, né? Então, não tem que dar no máximo 900. Por quê? Porque existem pessoas, pasmem vocês, que funcionam totalmente saudável, totalmente bem, com uma testosterona acima de 900, acima de 1.000. Mas não é a regra, não é a maioria das pessoas, não são a maioria. Vamos mais. A perguntinha aí do nosso amigo. 400 nanogramas de nandrolona para cruise eterno, melhor ou pior que testosterona? Quando a gente fala de a nomenclatura Blast and Cruise, né? Antigamente os fisiculturistas ficavam on and off, usando esteroides anabolizantes sem usar nada. A gente sabe que quando você para do nada com tudo, você piora muito metabolicamente em termos de saúde. Não estou falando só da estética, estou falando de saúde. Um camarada que fez um uso suprafisiológico e que suprimiu a sua testosterona consideravelmente, e ele vai ficar aquele período desintoxicando, o testículo dele está lá, muito diminuído a produção, ou zerada, e ele vai lentamente, progressivamente voltar a essa produção. Só que um homem de 35, 40 anos, 20 e poucos anos que seja, que faz esse uso e que fica esse período refratário até o testículo dele voltar, ele está piorando a sua saúde metabólica. Não estou falando de ganho de massa muscular. Ele vai ter resistência insulínica, ele vai engordar, ele vai ganhar gordura abdominal, ele vai ter menos disposição física para fazer os exercícios dele. Então, o que a gente sabe hoje? Que é mais saudável esse cara que faz o uso suprafisiológico alternar com períodos de uso próximo do fisiológico, né? Não vou nem falar fisiológico e cruise. Quando a gente fala de cruise, a gente não está falando só de saúde, né? A gente está falando de saúde, mas, enfim, preservando os benefícios que aquele uso suprafisiológico deu. Então, na minha opinião, respondendo aí ao colega, cruise eterno se faz com testosterona, tá? Ah, doutor, eu tenho fobia de testosterona porque meu cabelo cai, porque teve um colega médico que me procurou. Ah, eu comecei, um cara de menos de 30 anos, de 40 anos de idade, né, por ser médico, saber de algumas coisas da medicina, começou a cismar que estava tendo retenção urinária e achava que a próstata estava grande. Com menos de 35 anos de idade, meus amigos, esqueçam isso não existe. Aí, não, eu não posso usar testosterona. Como não? Não existe isso. Mas tem pessoas com fobia e aí partem para nandrolona. Tá? Eu, quando fiz uso, fiz porque eu queria experimentar. Não é porque eu tinha fobia. Mas se você perguntar para mim qual é o esteroide mais saudável, que a gente tem mais estudos comprovando a tranquilidade e o uso dele, é a testosterona. Então, com certeza, para cruise, testosterona somente, tá? Vamos mais. A percentual de gordura influencia no desenvolvimento de uma ginecomastia durante o uso de anabol somente? Não. Desenvolvimento de ginecomastia é genético, tá?
Não é nada a ver com percentual de gordura. Você pode ter um camarada com altíssimo nível de estradiol, como o pessoal gosta de falar, aromatizando pra caramba, e ele nunca ter ginecomastia, tá? Nunca, nunca. Se ele não tem genética para isso, ele pode nadar em estradiol, que ele nunca vai ter ginecomastia. Ao passo que outras pessoas com um nível que tem uma propensão genética, com um mínimo de desbalanço, ou às vezes nem tem desbalanço. Às vezes essas pessoas fazem exame, vamos ter que fazer exame de sangue. O cara tá lá, desenvolveu a ginecomastia. Aí vai no médico, o médico vai e pede um exame de sangue. Aí olha o exame de sangue. Seu estradiol tá normal, sua testosterona também tá normal. Tá, e aí? Você vai fazer o quê? Tá normal. E se tivesse alterado, você ia fazer o quê também? Se o tecido já está consolidado ali, já desenvolveu. Então não muda a conduta. Se um paciente ele tem ginecomastia, se você palpa, se você suspeita, você pede um exame de ultrassom, que é um exame mais objetivo, e é um exame examinador dependente, né? Porque o examinador, o médico que está fazendo, ele pode encontrar a glândula ali, e realmente tem, como ele também pode dizer que aquilo ali é a mínima quantidade de tecido adiposo. Então, se o camarada tem a glândula consolidada, meu amigo, cirurgia. Tá? Quem está falando aqui é alguém que teve. Tá? E eu tive, não foi por uso de esteroide anabolizante. Eu entrei na puberdade e tive ginecomastia. Tá? Como meu pai mesmo disse, foi muita punheta que eu toquei. Entendeu? Essa era a explicação do meu pai. Na época era isso. Entendeu? O desbalanço hormonal que a gente tem causa isso. Então, eu tinha propensão, eu desenvolvi. Paciência. Tratamento. Cirurgia. Operei. É uma cirurgia simples, rápida, segura. É lógico, se você fizer com um açougueiro vai dar merda. Se você fizer com um cara bom, muito bom, tem chances de dar merda, obviamente, como tudo nessa vida. Mas se você está fazendo com um cara bom, você está fazendo a coisa certa. Então, bom, realmente, como tudo na vida, tem seus custos, seu custo-benefício, seus prós e seus contras, mas eu fui num profissional bom, sei que o cara é bom, vou operar com ele. E operou, acabou. Eu operei, não tive sequela nenhuma, ficou do jeito que eu queria. Enfim, é isso, tá? E, obviamente, Dianabol, ele é uma droga que pode estrogenizar e aumentar as chances de uma ginecomastia? Sim, realmente, pode sim. Mas não quer dizer, se é uma pergunta absoluta, se o cara tem um percentual de gordura muito baixo e usar Dianabol, ele nunca vai desenvolver ginecomastia? Mentira, ele pode desenvolver ginecomastia mesmo com 0% de gordura, né, que é humanamente impossível, tá? Então, tanto que a gente vê, né, na época da adolescência, eu lembro de colega de infância, magrinho pra caramba, uma caveirinha só com o biquinho do peito ali aceso, ginecomastia, entendeu? Então, independente do tecido subcutâneo, do percentual de gordura da pessoa, se ela tem a genética para isso, ela vai desenvolver. Não é uma lei matemática simples. Opa, elevou estradiol acima da referência, teve ginecomastia. O corpo humano não é matemática, não funciona assim, tá certo? Vamos ver mais perguntas aí. O que mais? No caso de muita aromatização, o paciente sente efeito de E2 alto. Como proceder? Fármaco, baixa dose. Diga-me você, o que é sintoma de estrogênio alto? O único que eu conheço é ginecomastia, sensibilidade no mamilo. Isso é sintoma de estrogênio alto, tá? E mesmo assim, sintoma não quer dizer garantia de que seu estrogênio está alto, tá? Então, independente do valor laboratorial, um camarada que entra em TRT e tem sintomas de ginecomastia, sensibilidade, coceira, dor até, esse cara, você não tem que fazer um exame laboratorial para ver a quantas anda o estradiol dele.
você tem que dar o bloqueador de receptor estrogênico, que é o tamoxifeno. Para quê? Para impedir aquilo ali de desenvolver. Então, todo paciente meu que inicia uma TRT, ele é avisado. Se você tiver qualquer sintoma, você vai entrar em contato e a gente vai dar feedback. E alguns pacientes entram em TRT e têm sensibilidade no mamilo. Ok, começou a sensibilidade hoje, você vai entrar com tamoxifeno, 20 mg, 2 vezes ao dia. Normalmente até o terceiro dia cessa. Cessou a sensibilidade? Ok, vamos diminuir para 1 comprimido ao dia. E aí, sensibilidade ainda cessada? Cessado. Vamos diminuir para meio comprimido ao dia. E vamos seguir até que eu possa retirar ou manter o mínimo de dose possível daquele Sermes. Mas qual era a pergunta mesmo? Como proceder? Respondi como que eu procedo. Mas você pode também baixar a dose de testosterona, né? Olha, vamos dosar a sua testosterona, vamos ver como é que você está no retorno, na consulta de retorno, ver como é que você está. Não, estou me sentindo muito bem, mas tive só essa sensibilidade no mamilo, que cessou. Aí eu olho lá, está 1.500 nanogramas. Ok, vamos diminuir um pouquinho. Você está fazendo o quê? Meia ampola semanal, uma ampola semanal? A gente diminui a dose, vê como é que ele se comporta. Mas de um modo geral, eu sou um cara mais permissivo a valores mais elevados. Quem entra em TRT entra para ter os benefícios. Então você, vamos fazer meia boca. Não, vamos fazer de verdade, né? Vamos transformar a deficiência, jogar essa deficiência, esses sintomas de deficiência para o lixo. E vamos botar esse camarada para funcionar, no auge que ele poderia funcionar. Meus amigos, critiquem quem quiser, tá? Mas TRT é uma segunda adolescência. Nossa, que absurdo, doutor, você falar isso. É uma segunda adolescência. Você, na sua adolescência, você está no seu auge hormonal, você está no seu auge metabólico. Quando você entra em TRT, é uma tentativa de colocar você de novo com níveis excelentes como você já teve na sua adolescência. Só que agora, com mais idade, com mais cabelo branco, você vai ser mais prudente e, em vez de você arrumar briga como você arrumava briga no colégio, você vai treinar, se dedicar, vai trabalhar, vai ser produtivo, né? Você vai usar aquela energia toda para fazer coisas que o seu cérebro amadureceu para fazer, que hoje você não está tendo disposição. Que é pegar seu filho no colo, brincar, ter relação com a sua esposa, entendeu? Então, você vai pegar um cara que tem 45, 50 anos de idade e vai falar com ele que você vai contradizer tudo que todos os médicos sempre disseram para ele. Isso aí é da idade, isso aí é a idade do condor. Tô com dor aqui, tô com dor ali. Cara, se é para se conformar assim, é igual você pegar seu carro, levar no mecânico e falar para ele, cara, meu carro tá horrível. Isso é carro velho, isso aí não tem que fazer não, compra outro. Se você leva num mecânico bom, ele não, seu carro tá com problema no carburador, a gente vai trocar, vai botar uma injeção eletrônica e esse carro vai voltar a ser um carro muito bom. Ok, é isso que a gente quer, né? Corpo humano é isso aí, é a mesma coisa. E o que você controla? Você controla para que isso que você esteja fazendo não lhe cause danos. Isso pode acontecer? Totalmente. Totalmente pode acontecer. É totalmente factível, né? Vamos lá. Essa aqui acho que já respondi, né? Cliquei aqui, foi... Uma vez que você teve ginecomastia, ela só sai 100% cirurgia? Sim, senhor. Se é um tecido, muitas das vezes, inicialmente... Meu conselho, se você é um camarada que vai mexer com hormônios, e seja por uso estético ou suprafisiológico, ou até se você é um cara que entrou em TRT e viu que aquilo é muito benéfico para a sua vida e quer aquilo para o resto da sua vida, como deve ser feito uma TRT para o resto da sua vida... Caralho, quase deu ruim. Se você vai fazer isso dessa forma e você tem ginecomastia, cara, opera, tira fora, tá? Tira, acabou, uma cirurgia simples, plano de saúde cobre. É uma cirurgia que não é uma cirurgia considerada estética meramente, é uma cirurgia que tem prejuízo para a saúde emocional do homem, né? Uma condição que tem prejuízo para a saúde emocional do homem. Então, se é uma ginecomastia consolidada, só sai com cirurgia? Sim. Agora,
Ah, comecei a ter sensibilidade, ter uma coisa que eu nunca tive. Você pode entrar com tamoxifeno e impedir a progressão disso? Sim, mas você já sabe que você é um cara que tem genética para isso. E em algum momento você pode desenvolver, então você tem que estar atento com o uso do bloqueador de receptor estrogênico, tá? Essa é boa, hein? Protetor hepático. Durante ou após o uso de algum esteroide anabolizante. Meus amigos, não há protetor hepático. Não há. Ah, mas silimarina, mais túdica, mais não sei o que. Não há protetor hepático, tá? Quando você usa um esteroide anabolizante que tem toxicidade hepática, o que você faz é limitar a sua dosagem e o seu tempo de uso. Não existe protetor hepático. Não. Se existisse, cachaceiro não teria insuficiência hepática, porque alguém na cultura do cachaceiro já teria passado para ele. Ó, filho, você vai beber, você é beberrão, você é cachaceiro, então você vai tomar Epocler. Epocler nada mais é do que um complexo vitamínico que não melhora em porra nenhuma a degradação hepática, a degradação dos enterócitos, tá? Então não existe protetor hepático. O que a gente sabe de evidência é que o uso de N-acetilcisteína melhora níveis de glutationa, e glutationa é um potente antioxidante. Agora, dizer que isso daí vai impedir você de ter uma insuficiência hepática ou vai te proteger, vai proteger o seu fígado, é mentira. Não vai. Tá? Não vai. Ah, doutor, então o que eu faço em relação a isso? Número 1, não usar esteroides hepatotóxicos, tá? Ou, se você vai usar por um período limitado de tempo e uma dosagem limitada, para você estar de forma mais prudente possível se afastando desse tipo de problema, tá? É muito raro, tá? Mas existem sim pessoas com problemas hepáticos por conta de drogas, não só esteroides anabolizantes, tá? Mas existe, né? Mas são raras. São geralmente pessoas abusadoras dessas drogas e ou de outras drogas recreativas e que elas não falam. Dá para corrigir pontos fracos só com a TRT ou tenho que usar outras drogas? Pontos fracos que você diz o que? Músculo. Primeiro, TRT não é para fins de ganho de massa muscular. Você tem algum ganho? Sim, sem dúvida. Mas nunca vai ser comparado ao ganho de uso suprafisiológico de esteroides anabolizantes. Vamos ser honestos. Mas TRT é sinônimo de saúde, né? Se você tem pontos fracos, você tem que trabalhar eles. A gente sempre tem, a maioria das pessoas, né? Sempre tem pontos fracos e pontos fortes, né? Ah, eu tenho mais facilidade para desenvolver peito, legal. Tenho mais dificuldade para desenvolver braço, panturrilha. Então eu tenho que trabalhar meus pontos fracos. Agora, não é porque você está usando esteroide anabolizante, ou testosterona, ou TRT, que esses pontos fracos vão responder melhor. Eles vão continuar respondendo pior e você vai continuar tendo que dar duro, aprimorar seu treinamento, aprimorar seu descanso, aprimorar seu estímulo para ele responder melhor, tá? Então, não existe TRT, droga nenhuma, corrigir um ponto, uma musculatura fraca, tá? A melhora é geral sempre. Vamos lá. Doutor, propionato de texto oral vai apresentar alta toxicidade hepática? E o acetato de trembolona? Propionato de testosterona é um éster de testosterona curto que, como qualquer éster, se ingerido via oral, ele vai sofrer a ação das enzimas digestivas e você vai ter uma mínima absorção disso daí, tá? Então, toxicidade hepática vai ser pequena, mas o ganho metabólico, o ganho anabólico daquilo ali também vai ser mínimo, tá?
acetato de trembolona. Se eu não me engano, tem uma espécie de acetato de trembolona que é via oral, que esse sim realmente funciona, tá? Mas é uma substância que não existe aqui no Brasil, mas acetato de trembolona via oral sublingual, você tem um aumento expressivo sim da absorção e da concentração no seu organismo. E como qualquer trembolona que é absorvida, ela tem seus riscos, como qualquer trembolona injetável, tá? Mas a toxicidade hepática até da trembolona não é o grande mal dela, seriam outros problemas, tá? Pode utilizar oxandrolona junto com texto na PRT para melhora da lipólise? Até pode. Muito melhor do que usar oxandrolona sozinho, como alguns médicos fazem, e deixa o cara fudido na merda. O cara tem medo de usar testosterona, mas quer usar anabolizante, aí vai lá, passa estanozolol, passa oxandrolona. Eu recebo isso no consultório direto. O paciente, fui num outro nutrólogo, fui num outro doutor, e ele me passou oxandrolona, me passou estanozolol, e porra, depois minha libido ficou uma merda. Enfim, são drogas derivados de DHT que não dão suporte sintomático para testosterona. Ela suprime a sua produção endógena e ela não faz, e a substância estando ali não faz o papel da testosterona nesse sentido. Então o cara brocha mesmo, o cara tem piora da libido, piora da ereção. Então é muito melhor você usar um derivado de DHT, uma oxandrolona, um masteron, um hemogenin, que seja, junto com a testosterona. Mas sua pergunta foi para lipólise. Vai melhorar? Normalmente sim, tá? Mas é aquilo, oxandrolona você não pode usar prolongadamente porque ela tem toxicidade, ela piora seu lipidograma. Então, em termos de saúde, não é saudável, não é bom a longo prazo. Agora, você vai melhorar? Vai, não sejam hipócritas, né? Respondi essa no começo. Nunca deve ser usado, é isso aí. Nastrozol nunca deve ser usado. É a minha opinião, tá? O que fazer quando o estradiol estiver alto no blast? Bloquear o receptor estrogênico. Meus amigos, estradiol tem benefícios de saúde inúmeros, tá? Até para o ganho de massa muscular, massa óssea, saúde da sua ereção, função cognitiva, melhora do teu humor, tá? Estradiol tem seus benefícios, não deve nunca pensar em baixar ele. Mesmo num blast? Mesmo num blast. Se você tem sintomas, você bloqueia o receptor estrogênico com o SERMs. Essa é a minha opinião, tá? Minoxidil na TRT funciona? Minoxidil é uma substância vasodilatadora usada para tratar, usado tópico, né? Porque tem minoxidil via oral para tratar a hipertensão severa, por ele ser uma substância vasodilatadora. Mas certamente você está falando aí de minoxidil tópico para tratar calvície. É uma substância vasodilatadora, melhora a vasodilatação no couro cabeludo e, em tese, melhora a oxigenação dos folículos capilares. Em algumas pessoas funciona, em outras pessoas funciona pouco, em outras pessoas não funciona. Então, essa que é a resposta que eu posso te dar. Agora, se funcionar